Oi. Bem-vindos de volta a mais uma aula sobre química, solubilidade dos materiais, coeficientes de solubilidade, todas essas coisas mais, mas hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos falar do gráfico da solubilidade dos materiais, porque como você sabe, o coeficiente de solubilidade não é constante, dependendo da temperatura e também da pressão, só que a pressão vai influenciar muito pouco nos sólidos. Então, maioria da temperatura, vamos só considerar a temperatura. Dependendo da temperatura, o coeficiente de solubilidade de um certo material pode aumentar ou diminuir. O que a gente sabe? Aumentando a temperatura e o coeficiente também aumentando, então nós temos uma dissolução ou solubilização endotérmica. Se vai diminuindo conforme aumenta a temperatura, quer dizer que ele não gosta do aumento da temperatura. Ele precisa perder temperatura para solubilizar mais. Então nós temos aí uma dissolução ou solubilização exotérmica. Mas primeiro, o que vem a ser um gráfico? Um gráfico é um plano cartesiano, cada eixo está representando uma certa grandeza. São dois eixos, duas grandezas. Então nós estamos aí representando uma função no plano ordenado. O eixo vertical vai estar representando uma coisa, o eixo horizontal outra. Dependendo do eixo horizontal, o eixo vertical vai variar. Um pode estar aqui, depois passado um certo tempo, mudado certa temperatura, mudado alguma coisa, pode estar aqui, depois ir para cá, depois ir para cá, depois sobe de novo. Fica variando. É isso que o gráfico vai fazer. Ele vai pegar todos os pontos da função e vai ligar eles, vai formar uma outra forma. E é isso que vai ser o gráfico. Então vamos desenhar mais ou menos dois esboços de gráficos aqui. Um da endotérmica, outro da exotérmica. Primeira coisa que você tem que saber é o que o gráfico está representando. Você não quer ver quanto vai solubilizar? Você tem que ver, então, coeficiente de solubilidade em função de alguma coisa. Um desses dois eixos vai ser o próprio coeficiente de solubilidade. O outro eixo vai ser o que vai fazer mudar o coeficiente de solubilidade. O que faz mudar o coeficiente de solubilidade? Além da pressão, que quase não muda nada. Temperatura. O outro eixo vai ser da temperatura. Então vai ser coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Qual dos dois vai ser qual? A gente colocou aqui o eixo horizontal vai ser a temperatura. Então a gente bota um T de temperatura. Não confunde com o gráfico de mu e mu, porque tem segundos, tem nada a ver. E o eixo vertical vai ser o próprio coeficiente de solubilidade. CS, pode ser CS. Coeficiente de solubilidade de um certo material. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o ponto 100, vai ser 100 o quê? A gente teria que botar uma unidade de medida aqui. Por quê? Lembra que é gramas a cada 100 gramas de água a uma certa temperatura? Esse a uma certa temperatura vai estar representado no eixo horizontal. Mas a quantidade de gramas a uma certa quantidade de água, a quantidade de gramas vai estar expressa aqui. Mas a quantidade de água a gente vai expressar aqui. Então, em gramas a cada... Quanto de água que você quer? 100? Pode ser 100. A cada 100 gramas de água. Barra ou traço, tanto faz. Então, coeficiente de solubilidade de em gramas a cada 100 gramas de água. Se nesse ponto aqui a gente tem 100 ao que? 0 graus Celsius, porque está exatamente descendo, está no eixo, não está nem para a esquerda, está nem para a direita, 0. Então, a 0 graus Celsius, eu estou dizendo que é Celsius, poderia ser Kelvin, Fahrenheit, ou inclusive Humberto, se vocês quisessem, mas eu estou falando que é Celsius. Vamos até botar aqui, graus Celsius, beleza. Em graus Celsius, 0 graus Celsius é 100. 100 o quê? 100 gramas a cada 100 gramas de água. Então, se eu pegar 100 gramas de água, botar 100 gramas desse sal hipotético, dissolveria tudo e ficaria uma solução saturada. Botando mais um grãozinho de sal, já iria precipitar. Então, é isso que a gente vai ver. Vamos agora desenhar gráficos. Conforme a temperatura aumenta, se o coeficiente de solubilidade também aumentar, a gente sabe que é uma dissolução endotérmica. Se aumentando a temperatura, o coeficiente diminuir, é exotérmico. Então, vamos aqui desenhar um gráfico da dissolução ou solubilização exotérmica e outro da endotérmica. Primeiro da endotérmica. Endotérmica é o quê? Aumenta a temperatura, está para a direita, está indo para a direita, está aumentando. Conforme aumenta a temperatura, no endotérmico vai aumentar a solubilidade. Então, se começou no 100, por exemplo, aumentando a temperatura,
essa solubilidade, o coeficiente vai aumentar. Olha só que beleza. Exotérmico agora. Eu tenho o exotérmico, conforme aumenta a temperatura, o exotérmico vai diminuir a solubilidade. Então, o que vai acontecer? Beleza, está diminuindo a solubilidade com a temperatura. Você vem e me pergunta: Humberto, é possível que esta bela reta aqui, que está inclinada para baixo, encoste esse eixo e continue abaixando? Mas é claro que não. Se abaixasse ainda mais, a solubilidade do sal seria negativa. É possível eu jogar um sal lá e precipitar mais do que eu botei? É isso que significaria uma solubilização negativa. Se eu fosse exatamente zero, não poderia solubilizar nada. Se eu jogo 50 gramas, restam 50 gramas. Uma solubilização positiva. Se eu jogo 50 gramas, dissolve um pouquinho, sobram 20. Dissolução negativa seria jogar 50 gramas e aparecer 100 lá do nada. Ou seja, não faz muita lógica. Então, não pode abaixar. Talvez chegar até zero pode tender a zero. Chegar exatamente a zero não solubiliza na dica de nada, aí já é complicado. Não. Pode tender a zero, mas chegar a zero mesmo não. Agora vamos dar uma estudadinha nesse tipo de gráfico aqui. Eu tenho coeficiente de solubilidade, temperatura, a gente já sabe que é uma reta crescente, que é uma dissolução desse material hipotético endotérmica, nós já sabemos. Mas se, por exemplo, a temperatura aumentar em uma certa quantidade, a temperatura aumentou nessa quantidade aqui, vai ter aumentado quanto o coeficiente? É o que a gente vai ver. Olha só que beleza. Começou aqui, terminou aqui. Enquanto variou, qual foi essa pequena variação? Nós vamos desenhar um triângulo, ó só. A variação foi esse próprio tamanho aqui, ó. Começou aqui, terminou aqui. Essa foi a variação, é a altura desse triângulo retângulo para esse ΔT aqui, variação de temperatura. Então vamos chamar aqui de ΔT, variação de temperatura. E aqui é a variação do coeficiente, vamos colocar ΔC. ΔCS, ΔC, você entendeu? Mas agora eu quero, para a mesma variação de temperatura, aqui mais ou menos, daqui é o mesmo tamanho até aqui, ó, é o mesmo tamanho, ΔT e ΔT. Será que vai solubilizar? O ΔC vai ser exatamente a mesma coisa? É o que a gente vai ver. Vamos subir aqui, ó. Ó só, começou aqui, vamos subir um pouco mais. E vamos ver. Ó, só completar a reta aqui. Tá bom, vocês entenderam. Nós vamos desenhar o mesmo triângulo retângulo. Ó, triângulo retângulo. Para esse mesmo ΔT, porque são iguais, porque eu falei que esse é ΔT e aqui também é ΔT. Para o mesmo ΔT, a variação do coeficiente vai ser a mesma? Aí você tem que ver. É a mesma largura. Para ser a mesma altura, a hipotenusa vai precisar ser a mesma. Para a hipotenusa ser a mesma, os três lados serem iguais, o triângulo, esse triângulo aqui, seria igual a esse triângulo aqui. Para isso acontecer, este ângulo tem que ser igual a este ângulo aqui. Quando que isso vai acontecer? Somente quando este gráfico for uma reta, crescente ou decrescente. Sendo uma reta, essa variação de temperatura, não importa onde esteja, a variação do coeficiente vai ser a mesma para a mesma variação de temperatura. O problema é que parece muito simples, né? É uma reta, então o coeficiente vai variar a mesma coisa. Parece muito chuchu beleza, mas não é não, porque nunca vai ser uma reta. Eu não sei de nenhum sal que o coeficiente de solubilidade varie com uma reta. São coisas malucas, são umas retas doidas. Não vai ser uma reta. Então você nunca vai usar isso praticamente. Você vai poder usar isso em exercíciozinhos de nada que vão dar uma reta. Você vai ver, é uma reta? Então você consegue fazer isso. Mas coisa real nunca vai ser uma reta. Usa isso para exercíciozinho. Para exemplo, na vida real, não. Agora vamos fazer de conta, eu tenho aqui o plano cartesiano, que este ponto aqui, numa temperatura igual a zero, é o coeficiente de solubilidade de alguma coisa. X, vamos chamar de X. O coeficiente de solubilidade é X. Ah, mas antes, eu posso, sendo essa temperatura aqui, eu não falei a unidade,
Eu posso ter um gráfico começando à esquerda da linha do coeficiente de solubilidade? Aí vai depender da unidade que você está usando. Se for, por exemplo, graus Celsius, existem graus Celsius negativos? Existem. O gráfico pode começar aqui? Pode. Fahrenheit? Pode. Kelvin? Não. Não pode. Porque não existe abaixo de 0 Kelvin. Então, um gráfico não vai começar à esquerda, caso você esteja usando temperatura em Kelvin. Mas eu estou falando aí, tá, faz conta que grau Celsius. Mas eu nem vou usar a esquerda da linha do coeficiente de solubilidade. Daqui para cima. Começa um x aqui. Eu estou falando que vai aumentar em forma de parábola. Parábola, mais ou menos assim. Eu também estou dizendo que esse ponto x aqui é o vértice da parábola. Esse ponto 0x é o vértice da parábola. E eu te pergunto, para um certo ΔT aqui, este ΔT, o coeficiente de solubilidade vai aumentar mais ou vai aumentar menos para que esse mesmo ΔT daqui, esses dois ΔT são iguais, mas o coeficiente de solubilidade aqui, para esse ΔT, vai ser, a variação dele vai ser igual à variação neste ΔT aqui? Sim ou não? Se for não, vai ser maior ou vai ser menor? Você sabe que é uma parábola, então você vai saber que quanto mais para lá, quanto mais tempo eu dou para ela crescer, temperatura no caso, quanto mais temperatura eu dou para ela crescer, mais rápido ela vai crescer, se ela tivesse formato com concavidade para cima. Mais rápido vai crescer. Então, nesse primeiro ΔT aqui, ela vai variar quanto? O coeficiente de solubilidade. Vai aumentar essa merrequinha daqui. Olha só, essa merrequinha daqui. Para um outro ΔT, vai aumentar quanto? Vamos ver. Começou aqui. Olha só, aumentou essa merrecona aqui. É muito mais. Porque eu dei mais tempo para o coeficiente de solubilidade aumentar. Dando mais tempo para ele aumentar, no mesmo ΔT, ele vai ter aumentado mais do que o primeiro ΔT. Perfeito, hein? Agora aqui um outro gráfico. Nesse gráfico, essa substância você já pode perceber de cara que é uma solubilização ou dissolução, está decrescendo com a temperatura exotérmica. Perfeitamente isso. Estou falando também que esse gráfico em vermelho aqui é o gráfico de uma função exponencial. E eu quero que você me diga se para este ΔT aqui, a variação do coeficiente de solubilidade vai ser maior ou menor que para este ΔT aqui. Os dois ΔTs são iguais. E eu quero que você me diga se esse aqui vai ser maior ou menor que esse daqui. O módulo dele, vamos colocar assim, o módulo dele, porque a gente sabe que o coeficiente de solubilidade vai estar diminuindo, né? Então, diminuindo, um vai ser menos 20, o outro menos 15. O menos 15 é maior, mas o módulo do menos 20 é maior. Lembra do módulo? A gente tira o sinal. 20, 15, 20 é maior. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente a mesma coisa. O aluno pensa, função exponencial! Mas não, relaxa. É muito fácil, é só você olhar o gráfico. Para esse ΔT aqui, ó, olha só que beleza. A variação foi quanto? A gente faz um triângulo, retângulo, agora no outro sentido. Lembra que o triângulo, retângulo naquele era assim? Agora na exotérmica é basicamente a mesma coisa, só que assim, espelhado, porque agora mudou, agora está descendo. Esse triângulo aqui, olha só que legal. Esse triângulo, na verdade, não é um triângulo, porque isso aqui não é uma reta. Esse ângulo de 90 graus aqui, para este ΔT, variou nisso aqui o coeficiente de solubilidade. ΔC, por exemplo. Não tem uma letra específica. Eu estou botando ΔC, mas não tem uma letra científica, química lá para o coeficiente de solubilidade. E aqui, para este ΔT aqui, quanto foi o coeficiente de solubilidade? A gente sobe até encontrar? Sobe até encontrar. Vamos desenhar um triângulo? Nem dá para desenhar um triângulo aqui, porque a altura vai ser tão minúscula que nem dá para desenhar. Então, se a altura aqui é minúscula, nem dá para desenhar, não é requinha. E aqui dá para desenhar, aqui é maior. Aqui, o delta, coeficiente de solubilidade, o módulo dele foi maior.
Aqui você sabe que poderia ser, por exemplo, menos 1 e aqui menos 10. Aqui seria maior, mas eu estou falando do módulo. Módulo de menos 1 ou de menos 10 é o maior? De menos 10. Perfeitamente isso. Função exponencial, função logarítmica, função todas essas outras coisas. Não surta, olha o gráfico. Se eles não derem o gráfico, tenta lembrar como é o formato do gráfico. Você faz. Maravilha, olha só. E acabou por hoje, mas não chora não. Pode ver outros vídeos. Volta aqui outro dia que vai ter mais vídeos novos. Muito obrigado por assistirem. Clique em gostei, adicione aos favoritos, faça todas essas coisas, compartilhe com os amigos e obrigado por assistirem. Tchau!